E aí, puxando outra coisa, agora eu vou fazer uma provocação viajar, um pouquinho. A gente vai viajar um pouquinho. Porque agora, sabe que o Trump ali liberou lá os OVNIs e tudo mais. E agora se fala nisso e também no Brasil, teve bastante. Fora a Copa, antes da Copa tava só a questão dos OVNIs e tudo mais. O que na tua igreja mudaria se realmente fosse comprovado, existe OVNIs, existe aí a vida Alienígena. inteligente, existe, eles já estiveram aqui, o que mudaria? Mudaria o discurso. Mudaria a tua crença, de alguma forma? Não daria nada. Eu vou dizer assim, ó, esse é um assunto, eu ainda falei essa semana, falei domingo na igreja. Tava lá, Pedro? Pedro trabalha no aeroporto ali. Eu falei domingo, eu vou pregar um sermão sobre alienígenas. Perfeito. Eu tô estudando sobre isso. Tá? E eu vou pregar um sermão sobre isso. Assim, eu tô convencido, cara, que... eu tô convencido que existe... todas as manifestações são reais. Não todas, obviamente. Mas, assim, a grande maioria dessas pessoas que veem... Pô, vocês viram o caso do... Não é do Jory Vasconcelos, é o... Não é o Gabardo. É um desses caras da Gaúcha, que ele teve uma visão no final da Ipiranga, nos anos 70, início dos anos 80. E ele conta um negócio girando. Não sabia disso aí, cara. pesquisar. Que loucura é essa? Pesquisa pra nós aí. Mano, Se não é o Gabardo, não é o... Esse corte Não. vai virar... Cara, como é que é o nome dele? Caramba, mano, você não sabe fazer. Ô, meu, peraí, como é que é o nome dele? Tá nativo ainda? Tá, meu, ele... Não, como é que é o nome daquele... Ele é Zé Alberto baixinho. Andrade? Não, cara... Pô, cara, ele tá falando ali, os caras... Ele diz assim... o triste é o seguinte, ele diz assim, ó... Eu não gosto de falar desse assunto porque as pessoas riem. Certo. E as pessoas começaram a rir dele. O cara tá falando que não gosta de falar, daí ele... Tá, mas eu vou contar. Ele E falou as agora, pessoas... recente? Foi, cara... Não é o Gabardo, não é o Jory, é o... Cara, como é que é o nome do... Tem um que é baixinho, cara. O Zé Alberto Andrade é baixinho. Que ele é meio gordinho, ele... Uma carinha assim... Tá, a gente tem que achar isso agora. Vai. Ele é velho, né? Não, você é velho. É. É velho, você pode dizer assim... Tá nativo ainda, eu acho. Não é o Zé Alberto... Não é? Não, o Zé Alberto ele só não. falou que não é. Baixinho, Ô, cara. pesquisa aí, da Gaúcha. Cara, ele tá num programa, tem 4... É tipo assim, Se uma alguém souber, live... comenta aqui também. É uma live... O cara falou do Nando Gross, não tá na Nando Gaúcha. Gross, não, É o Nando Gross! Ah. Pô, ele não tá na Gaúcha mais. Não, É. tá Nando Gross, bota aí. Nando Gross, essa do resto. O cara soube, o cara falou aqui. É o Nando Gross mesmo, cara. Caramba, Nando Gross. Meu, olha só. Então, cara, tu ouve aquele cara falando, tu ouve o Nando Gross falando, meu, tem vários vídeos dele contando. Pô, a gente tem que chamar o Nando Gross agora. O eu Nando vou Gross contar, viu tchau. Olha só. Caramba. E ele vai falar, tem um que tem 4, assim, ele tá numa live e tem mais 3 pessoas. E ele vai falando, ele começa a falar sério, cara. Então, assim, eu vou tentar resumir o que eu acredito. Ó, dizem que em torno de 95% das aparições são explicadas cientificamente, tá? Os outros 5% não têm uma explicação. Mas é inegável que essas pessoas passaram por uma experiência. Fica com essa informação, tá? Agora, tu tem esses extraterrestres aparecendo só depois que o homem conheceu o universo. Certo. Antes, o que tu tinha aparecimentos, tinha. Vamos pro século XVI, que a gente tá falando, Igreja Católica e tal. Século XVI, alguém tem algum relato de um extraterrestre aparecendo? Não. Mas tu tem relato de quê? De fadas, de duendes. Tu tem relatos. Aí a gente via, duende, pô, duende pra nós é coisa ridícula hoje. Certo. Mas naquela época, tem que ver os relatos. E os caras disseram, um duende apareceu, não sei o quê. No início do século, se não me engano, o Aleister Crowley desenha exatamente igual o que hoje nós temos como aparência de um OVNI. Cara, antes do ser humano descobrir que não tinha vida em Marte, todas as aparições de extraterrestres diziam que eles eram marcianos. Daí que vem aquela coisa, os marcianos. Quando descobriu-se que não tem vida em Marte, todas as aparições passaram a dizer agora que elas eram de uma outra dimensão. Pra mim, são demônios. As aparições são reais, mas são demoníacas. E durante toda a história, ela só vai se moldando
ao que o mundo acredita. Tá entendendo? Então, aqueles duendes, aquelas fadas do século XVI, aqueles primeiros extraterrestres, quando começaram a descobrir, mas ainda acreditavam que tinha vida em Marte, essas entidades apareciam e diziam, nós somos de Marte. Quando descobriu-se que não tinha vida em Marte, pararam de dizer que era em Marte. Passaram a dizer, então, que eram de uma outra dimensão. Cara, tu vai ter inúmeros. Tem um documentário muito bom sobre isso, da Eden Plus, que eles não negam, mas assim, as aparições, cara, é muito louco. Assim, eu vou falar um negócio assim. As abduções, elas estão ligadas, muito a questões sexuais. Tipo assim, tem um homem, ele conta, cara, é muito triste ele contando isso, porque, cara, o cara, ele foi abduzido e ele teve algo penetrado no reto dele, no ânus dele. Então, assim, o que esse cara vai fazer? Esse cara não vai falar nada pra ninguém, velho. Ele foi mobilizado. Então os caras vão dizer, agorizado, assim, o ET te comendo. As pessoas vão fazer piada com isso. Exato. Então, assim, é uma forma de e é uma forma. E daí tu vai pegar vários casos de pessoas que foram abduzidas, mulheres, elas se sentiam violadas. Tudo isso, por quê? Isso causa uma vergonha na pessoa. É uma forma de tu aprisionar a pessoa. Daqui a pouco aquilo nem aconteceu daquilo, mas ela tem aquela visão mental que aquilo aconteceu com ela. Cara, existem pessoas que estavam sendo abduzidas e elas clamaram o nome de Jesus. E aquele ser de outra dimensão sai, foge. E daí tu tem inúmeros relatos de pessoas em lugares diferentes do mundo que disseram que a única coisa que esses seres respeitavam e tinham medo era o nome de Jesus. Se assemelha muito a demônios. Fica com esse ponto. Outra coisa. Qual é a experiência que todo mundo ri quando uma pessoa conta? Coisa que envolve alienígena. O movimento de ufologia se tornou uma religião porque eu vou na igreja e as pessoas riem. Eu vou lá, o Nando Gross contando. Vocês vão ver. Ele conta isso mais de uma vez, mas vejam o vídeo que ele tá com outras 3 pessoas. Ele fala que ele não gosta de falar disso. Os caras, fala aí. Os caras fazem piada o tempo todo. E ele contando, e tu vê que ele tá falando a verdade, cara. Uhum. Quem vai contar um bagulho desse, assim, tipo, o Nando Gross precisa de mídia? Ele não precisa. Cara, e ele tá contando, e eu acredito que ele viu aquilo ali. Só que o que acontece? As pessoas passaram a se juntar, porque ninguém, na minha família riem, na escola riem, na faculdade riem, no podcast riem, na live riem, mas quando eu chego no ambiente aqui que o pessoal que teve essa experiência, eles não riem de mim. É uma forma de tu cativar as pessoas dentro de um grupo, cara. E isso se torna religioso. E é uma escravidão, cara. Então, pra mim, a manifestação é real. O que muitas estão falando, né? É real. Mas existe um espírito de engano por trás. E é satânico isso. Mas com força. É satânico com força. E não apenas na manifestação. Por exemplo, tem uma cidade americana. Qual é a cidade lá que os caras dizem que caiu que caiu o disco voador lá, o OVNI lá? Não é Roswell? Não, é... Caiu dos Estados Unidos? No século passado, os caras contam lá. A cidade, ela vive disso. Ah, sim. Eu ouvi falar disso aí. Caso Roswell. Caso Roswell, é isso aí. Roswell. Então, o que aconteceu nesse caso aí? Muito provavelmente nesse caso. Nesse caso, os Estados Unidos estavam fazendo eram naves do governo que estavam... Era o período da Guerra Fria, se não me engano. Que ano foi isso aí, Pedro? 1947. Guerra Fria. Já estava acabando a Segunda Guerra Mundial. Então, eram formas de espionar a União Soviética. O que acontece? Essas naves caem, o governo não podia dizer que era nave do governo, eles vão e essa cidade vive debaixo dessa mentira até hoje. E o que acontece? Quem por trás disso? Não, isso é informação humana. Foi. Mas por trás disso existem espíritos diabólicos. Cara, isso é escravidão, velho. Imagina tu ir dormir, cara. Imagina tu quando criança. Cara, o pavor. Eu vou dar um exemplo aqui. Minha família era católica, mas depois foram pra Umbanda. Minha mãe foi pra Umbanda. E eu tinha, cara, 8 anos de idade. E eu tô dormindo e de repente eu escuto um grito, tipo, meia-noite, assim. Um grito, terror. Quando eu acordo, eu saio do quarto correndo assim. Eu era criança pequena, assim.
E daí a minha mãe, não, meu filho, vai dormir. É o fulano ali, o fulano tá recebendo o Exu Caveira. Meu. Barbaridade. Como é que tu dorme? Como é que tu dorme? Tá louco, cara. Como é que tu dorme? Acabou o sono. Nossa. Tá entendendo? É. Como é que tu dorme? Então, assim, pô, eu me lembro o pavor que foi dormir naquela noite. O medo. O medo. Nossa. A gente saía. Eu tô falando uma coisa que eu vivi. A gente saía, ia nos locais, assim, pra largar oferenda. E daí, cara, tipo, o medo. Tinha medo daquilo, tá? Então, assim, tu imagina uma criança que teve uma experiência de abdução. Tu acha que essa criança vive bem, vive feliz? Tu acha que ela não tem medo do escuro? Tu acha que ela não tem pavor? Cara, é uma prisão, velho. Então, assim, você pode discordar. Eu acredito que a coisa existe, mas eu noto um padrão que de tempos em tempos... Porque, antigamente, por que eles eram marcianos? Por que não são mais? Por que tu não tem extraterrestre há 300 anos atrás? Se eles são extraterrestres, são extraterrestres. Por que extraterrestres só quando nós começamos a descoberta espacial, aí... tu tá duvidando da pessoa? Não, de quem tá contando o relato, eu não tô duvidando dela. O relato não existe. E eu acredito no relato dessa pessoa. Só que, cara, eu discordo de quem tá falando o relato pra ela. Pô, quem te diz que essa entidade tá falando a verdade? Então, já falaram até que eles são debaixo da terra quando vê, né? Sai, já vou falar que eles estão aqui. Mas pra mim, assim, ó, pra mim, aí nós vamos entrar na maconha da maconha. Mas assim, ó, pra mim são seres espirituais que Certo. se personificam. Eu acredito que isso pode acontecer. Não é, volto a dizer, não é sexta-feira que ocorre toda semana, mas isso pode ocorrer. Perfeito. Pode ocorrer, entendeu? Tu viu, né, o caso do Mike? Não viu? O cara ficou muito famoso, esse Porque cara. ele viu um OVNI. mas ali tu vê que era mentira, né? Pois é, aí foi tão falando que era mentira, que parece foi que é pego mentira, na né? mentira e tudo Só que mais. vai entrar no cultismo. Só que aí, cara... Só que quanta gente já vai se envolver? Só que aí que tá. Aí começaram a expor os perfis que ele segue. Ele segue um monte de coisa de ocultismo. Tô te falando, cara. meu, tá tudo ligado, velho. E aí Ô, o tá pessoal, tudo ligado. daí do nada, aparece um bode dele morto na isso fazenda dele lá. Ah, meu, umas coisas Que é bizarras. símbolo, E aí até a gente entrou no perfil lá pra ver o que era esse negócio de ocultismo. Cara, Tô te falando, meu. a, tudo ligado. A mulher, já foi até em podcast, essa que ele segue, Aham. falando sobre rituais demoníacos, de sacrifícios. Aham, E o cara seguindo, e do nada o bode dele morre. aham, Ele fala que entraram na fazenda dele e mataram o bode dele. aham. O cara conseguiu fama, conseguiu dinheiro Sim. com essa história do OVNI. Tá com mais de 1 milhão de seguidores, né? 2 milhões. 2 milhões. Imagina, cara. Em uma semana. Em uma semana. Então, Uma assim, semana. pô. Então, E antigamente, pra tu conseguir fama, tu não tinha que sacrificar alguma coisa? Não sei se antigamente, acho que até hoje, né? Não, então, eu tô. Óbvio. Entendeu? Óbvio. Então, assim, esses caras estão sacrificando, cara. Entendeu? Tipo, é que assim, ó, tem uma frase num pastor americano que eu gosto muito, do pastor Mark Driscoll. Ele diz: New days old demons. Novos dias, velhos demônios. Cara, eu acredito exatamente nisso, cara. Tipo assim, que os dias são novos, mas são velhos demônios, só com novos nomes, cara. Tu pega assim, vamos lá. Tu pega na Grécia Antiga, tu não tinha a deusa do sexo, da fertilidade. Hoje tu não tem uma entidade nessas religiões que é a entidade do sexo. Tu não tem que eles chamam de pombagira e coisa. É a mesma coisa, cara. Só é um novo nome. É a mesma coisa da Grécia. Da Grécia é demoníacos também. Os deuses deuses da- sim, cara. deuses, Pô, cara. cara. Tudo demoníaco. Outros, óbvio, mas são muito. Cara, eu tava pesquisando ontem um livro. Isso eu não sabia. Não. São, não sabia. cara. Assim, ó, são Não deuses sabia. criados pela imaginação humana, tá? Certo. Mas a Bíblia apresenta em 1 Coríntios 10, 20 ou 10, 30, ela apresenta que por trás disso existem demônios. Então, assim, vamos pensar como um demônio aqui. Tu tá aqui, cara. O cara tá se ajoelhando diante de uma estátua ali pedindo um negócio. Tu quer fazer alguma coisa com esse cara? Pô, eu vou dizer que eu sou isso aqui, cara. Então, por trás da idolatria... Entendi. A Bíblia diz também que o ídolo em si não é nada. A estátua não é nada, cara. Mas por trás daquilo ali, existe um espírito aproveitador. Entendeu? Que, pô, cara, tu vai sacrificar pra mim aqui, eu vou te dar o que tu quer. E, cara, aí tu... Pô, A Bíblia fala algo sobre o anjo, o demônio vai se disfarçar como um anjo. Sim, o apóstolo Paulo diz isso. É isso aí. Ele diz assim, o Satanás se disfarça como um anjo de luz, cara. Isso. Pô, nos nossos dias ele diz que dá até picanha. Promete, pelo menos. Promete. Mas ele dá abóbora.